Evangelho de João, capítulo 9, a partir do 13, do verso 13, nos diz assim, então, a palavra do Senhor. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. E ele respondeu: Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: O que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: É um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: É este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Até aqui, queridos, o texto da nossa leitura hoje. Muito bem, mantenha sua Bíblia aberta aí, nós olharemos mais um pouquinho para o texto à medida que formos fazendo a exposição. Cego para a glória de Deus. Esse é o título recorrente nas mensagens que nós estamos trazendo aqui no capítulo 9 do Evangelho de João, nessa série expositiva que temos feito com a igreja. Todo o capítulo 9, se os irmãos já perceberam aí, ele transita, ele caminha em torno da história que João conta sobre um homem que foi curado da sua cegueira. Ele nasceu cego e um dia ele teve um encontro com o Senhor e passou a ver. De fato, uma história como essa, uma situação como essa, queridos, ela traz para nós, podemos perceber através da história desse homem, do pouco que a Bíblia fala dele, qual o drama que esse homem enfrentou. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar uma pessoa nascendo cega e passar toda a sua vida sem conhecer as coisas que nós conhecemos? Sem nunca ter enxergado a luz. Você nunca viu seus pais, não conhecia
visualmente nada acerca do mundo. Era um homem que certamente as pessoas descreviam, tentavam descrever para ele o que estava ao seu redor. Ele poderia, através do sentido do tato, tocando nas coisas, imaginar. Mas a gente percebe que é algo muito triste, não é verdade? Quando a gente olha para uma situação dessa, a gente fica pensando, meu Deus, que sofrimento, como deve ser triste uma pessoa passar por toda a sua vida nessa condição. Nascer assim e seguir toda a sua vida debaixo desse drama, dessa tristeza. E é exatamente essa história que João procura contar aqui, de um dos milagres. Dentre tantos milagres que Jesus fez, ele separa alguns e ele organiza esses milagres de tal forma a compor o seu evangelho e transmitir a nós uma mensagem. Nada do que João escreve aqui é sem propósito. Tudo que ele traz aqui tem o propósito de gerar em nossos corações a fé salvífica. Ao final do seu evangelho, ele escreve exatamente isso. Todas essas coisas foram narradas, foram escritas, com o propósito de que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador que veio ao mundo. E ele encaixa, então, nesse seu evangelho, essa história, que toma um capítulo inteiro aqui. Nós já estamos há algum tempo, algumas semanas aqui, caminhando dentro desse trecho. E hoje, queridos, nós estamos diante de uma perícope um pouco mais extensa. Os irmãos estão acostumados aqui, nas nossas exposições, olharmos apenas alguns trechos, e hoje a nossa leitura foi uma leitura até extensa demais, né, para os padrões aqui que nós temos olhado. Mas é inevitável por causa da divisão que nós já anunciamos aqui para os irmãos lá quando nós entramos no capítulo 9. Não sei se os irmãos se lembram. E portanto, nós não poderíamos assim tentar quebrar essa perícope aqui, de forma que nós perderíamos certamente a profundidade daquilo que o texto tem para nos trazer. É, como eu disse, um trecho mais extenso, onde basicamente, meus irmãos, as perguntas agora do capítulo 9 estão com os fariseus. Vocês lembram dessa divisão que nós apresentamos aos irmãos quando nós iniciamos esse capítulo? O capítulo é formado de inúmeras perguntas. Alguns perguntam aqui, outros dali. O capítulo começa com a pergunta dos discípulos. Se os irmãos olharem aí no início do capítulo 9, aparece uma pergunta. E é uma pergunta feita pelos discípulos de Jesus. Qual é a pergunta? Senhor, quem pecou para que este homem nascesse cego? Estão lembrados disso? E o texto vai se desenvolvendo. Nós já vimos aqui as perguntas que foram feitas também pelos seus vizinhos, pelas pessoas que conheceram ou conheciam aquele cego, que viram aquele homem enxergando, ficaram admiradas sem saber, é ele mesmo, não é? E agora? Estamos confusos. E eles ali argumentam, perguntam, questionam o que tinha acontecido e ele procura explicar. Agora, nós entramos numa outra cena dentro desse texto. João agora, ele volta as suas lentes aqui para os fariseus. São eles que vão dominar aqui essa parte do capítulo 9. São eles que farão as perguntas. E os irmãos, pelo texto que nós já lemos, perceberam que existem muitas perguntas aí. Há muitas perguntas sendo feitas, muitos questionamentos. E essas perguntas estão basicamente com estes homens, os religiosos, que estavam ali junto daquele cego. Na verdade, o que João está procurando aqui, ao narrar, ou ao voltar os olhos aqui para esse grupo religioso, é enfatizar a reação dos fariseus e a sua recusa deliberada em crer mesmo diante de uma prova tão grande, de um milagre tão grande, de um sinal tão grande operado por Jesus. Esses homens insistem em duvidar. Esses homens, deliberadamente, eles endurecem o coração deles. Eles insistem em não acreditar, em não crer em Jesus, mesmo diante de um milagre tão grande. E é exatamente isso que João está querendo nos mostrar aqui nesse trecho.
como os corações daqueles homens estavam endurecidos para o Messias, para o Cristo. O quanto eles estavam fechados e cegos em seu próprio sistema religioso. Estavam completamente mergulhados numa cegueira espiritual. E é exatamente isso que João está procurando nos mostrar. Como nós lemos aí, irmãos, o texto de hoje, ele se inicia, esse trecho de hoje, ele se inicia com um cego sendo levado aos fariseus, pelos seus conhecidos, vizinhos ali, até aos fariseus. E o texto vai desenvolver esse diálogo, como os irmãos já perceberam na leitura aí, do homem com os fariseus, com os pais daquele homem também sendo trazidos à presença dos fariseus e sendo perguntados a respeito dele. E assim o texto vai se desenvolvendo. E à medida que o texto caminha e ele avança aqui, à medida que nós formos também avançando aqui nessa exposição, nós começamos a perceber que, de fato, aqueles homens tinham um problema com a pessoa de Jesus. Aquela mesma indisposição que a gente já viu lá quando nós começamos a exposição do Evangelho de João com os irmãos, todos os embates que surgiram entre os fariseus, né? Toda a controvérsia que vai se desenrolando ali através do Evangelho de João, quando Jesus está em contato com os religiosos daquele momento, nós começamos a perceber que realmente esses homens têm um problema sério com Jesus. Na verdade, irmãos, esses homens, eles são os verdadeiros cegos na nossa história. Os irmãos percebem isso? Conseguiram pegar isso quando olharam para o texto? Na verdade, João está nos mostrando aqui que cego mesmo não era aquele homem. Ele era apenas um cego fisicamente. Isso é ruim demais. Nós já falamos sobre isso. O título dessa série do capítulo 9 é Cego para a Glória de Deus, e a gente já falou isso, né? Como pode alguém passar por tanto sofrimento? E João responde dizendo, né, nas palavras de Jesus, que isso é para a glória de Deus, aconteceu para a glória de Deus. Então é uma situação difícil, de fato, a enfermidade ou a deficiência, melhor dizendo, que esse homem possuía. Mas a pior cegueira, nós já vimos aqui, não é essa cegueira física. Ela é ruim. Mas a pior cegueira que o texto procura nos mostrar é a cegueira do coração espiritual. É uma mente fechada, uma mente que não consegue entender e compreender o Evangelho, a palavra de Deus. Esses são os verdadeiros cegos da história, não o homem. A pior cegueira está com eles. Eles é que estão em densas trevas. E é exatamente isso que o texto procura nos mostrar. Então, hoje nós olharemos, nosso objetivo aqui, nesse sermão de hoje, é nós olharmos para as reações daqueles homens diante de um milagre, diante de um sinal tão gigante que Jesus faz. Eu nunca vi um cego enxergar. Você já viu? É possível isso acontecer, mas, pelo menos que eu saiba, não. Eu nunca vi. Eu imagino que diante de um acontecimento como esse, nós fiquemos maravilhados. Qualquer pessoa ficaria maravilhada diante desses sinais aqui. Então, diante de um milagre, de um sinal tão grande de Jesus, esses homens têm uma reação. Que reação é essa? E à medida que nós formos olhando aqui para o texto, nós veremos, queridos, que nenhuma evidência será suficiente àqueles que não estão dispostos à fé. Essa é a mensagem que o texto traz para a gente. Ao olharmos para o texto de hoje, ao analisarmos o texto, nós podemos compreender o que o texto está nos ensinando. Em suma, o que João está nos mostrando nessa pequena parte do capítulo 9? Ele está nos mostrando que nenhuma evidência, por mais elevada que seja, é suficiente para mudar um coração que não está disposto a crer, que não foi apontado para a fé em Jesus. Ao lermos essa história aqui, ao olharmos este milagre, nós esperamos, o que esperamos? Nós esperamos rendição, nós esperamos quebrantamento. Mas o que nós encontramos nessa história? Nós encontramos um ódio profundo.
Nós encontramos aqui uma intensa resistência e um maior endurecimento à medida que o texto vai prosseguindo. Esses homens vão ficando mais e mais duros de coração. Esses homens vão ficando cada vez mais fechados ao Evangelho, a Cristo, a sua palavra, ao Messias. Eles vão se endurecendo cada vez mais, de forma que nós podemos olhar para esta realidade e entender que é justo ou foi justo o juízo que caiu sobre aquela geração décadas depois. Quando toda aquela geração pereceu e todo o sistema judaico foi destruído juntamente com a destruição de Jerusalém. E isso Jesus profetizou claramente. E aqui, meus irmãos, de forma a antecipar as aplicações do final da exposição que a gente sempre faz aqui com os irmãos, fica um ensinamento para a gente. E eu queria já antecipar isso. É inevitável, senão depois eu esqueço, né? E acabo não falando isso com os irmãos. É que milagres não regeneram corações. Milagres não têm poder em si mesmos de transformar corações. O máximo que esses milagres podem fazer, ao serem observados, é preparar os corações para a mensagem do Evangelho. E ouvindo, então, a mensagem do Evangelho, o ouvinte, aquele que percebeu essa realidade, ele pode considerar acerca da mensagem de uma forma melhor e tirar uma conclusão maior a respeito, ou melhor, a respeito de quem é Jesus. Mas milagres jamais servem como uma garantia a conversões. Jesus ensinou isso claramente. Ao lançar imprecações sobre a cidade de Cafarnaum e demais cidades ao redor, Jesus nos mostrou isso. Vamos sair um pouquinho de João? Vamos pedir licença aqui para João, né? E vamos caminhar um pouquinho para o Evangelho de Mateus. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, é uma pequena digressão que a gente vai fazer aqui, da nossa série, mas é importante para nós entendermos o que está acontecendo aqui, ok? Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nos versos de 20 a 24, a gente vai ver uma série de imprecações que Jesus faz a algumas cidades. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Olha só, muitos milagres foram feitos, mas se arrependeram? Não, né? E o verso 21 nos diz então: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Nações estrangeiras que estariam mais propensas a crer na mensagem de Jesus no Evangelho por conta dos milagres do que as cidades cananeias ali, que não creram a despeito dos inúmeros milagres que Jesus fez. E o texto prossegue, versículo 23, Jesus lança uma outra imprecação. Ele diz: e você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Irmãos, vocês conhecem a história de Sodoma? Sodoma é conhecida pela sua imoralidade, perversidade, pela sua devassidão. E Jesus está dizendo aqui que se na cidade de Sodoma fossem feitos, ou eles tivessem visto, os mesmos milagres operados por Jesus em Cafarnaum, a cidade onde Jesus morou, eles teriam se arrependido. Tiro e Sidom teriam se humilhado diante de Deus
com pano de saco e cinza. Humilhação. Mas aquele povo que viu inúmeros milagres, e grande parte, meus irmãos, do ministério de Jesus ocorreu na Galileia. A maior parte limitou-se a uma extensão de aproximadamente 30 quilômetros, um raio de 30 quilômetros. Muitos milagres para um lugar só, né? João diz no seu evangelho, agora podemos voltar um pouquinho aqui para João. João diz ao final do seu evangelho que ele teve que fazer uma seleção de milagres, porque não dava para escrever todos. Ele teve que selecionar alguns. De tantos milagres que Jesus fez. Isso nos mostra, queridos, que aquele povo presenciou milagres que nós nem imaginamos, coisas espetaculares. E mesmo vendo milagres, coisas assombrosas, assustadoras, não se converteram. De maneira que milagres, então, não são garantia alguma de conversão. Milagres, ver milagres, presenciar milagres, não significa que você está tendo uma garantia de ser salvo, porque essas pessoas viram. Nós estamos diante de uma história que conta um fato que, como o próprio cego diz ao final, desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu falar de um cego de nascença ser curado. Esses homens estão diante de um milagre, meu Deus, mas ainda assim não se convertem. Se os irmãos se lembram da história de Lázaro, Rico e Lázaro, está lembrado da história? Eles morrem, o Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para onde? Para o inferno, né? E lá do inferno, o rico avista a Abraão e Lázaro, e ele então suplica por misericórdia ali. E uma das coisas que o texto vai nos dizer ao final ali, capítulo 16 de Lucas, né? É que o rico, numa última tentativa de livrar os seus familiares daquele estado de tormento que ele estava passando agora, ele pede algo. Olha, envia então Lázaro, manda que ele vá lá falar para os meus familiares, para que eles se arrependam, se convertam e não venham para um lugar como esse. E o que Abraão diz? Eles têm Moisés, eles têm os profetas que ouçam. Não, mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles vão se converter. Se não ouvem a Moisés, se não ouvem os profetas, não se deixarão persuadir, ainda que alguém dentre os mortos volte e fale para eles. Isso mostra, queridos, a condição terrível do coração humano. Um coração não regenerado, ele é tão endurecido que ele não consegue ser abalado e afetado nem mesmo por situações e visões de coisas extraordinárias. É o que está acontecendo aqui. Esses homens estão resistentes. E João está nos mostrando isso. E nós podemos ter vários exemplos nas Escrituras também, mas deixa eu avançar, senão nosso horário passa mais rápido, né, do que a nossa capacidade de expor aqui o texto. Irmãos, essa resistência, essa indisposição que está presente no coração desses fariseus, essa indisposição a respeito do Messias, ela é vista em algumas reações diante desse milagre. Eu queria caminhar com os irmãos e olhar com os irmãos que reações são essas. Se os irmãos estiverem aí com a sua Bíblia aberta, voltando para João 9, a partir do verso 14, nós vamos ver a primeira reação desses homens, que é de ignorar aquela evidência, aquele fato tão claro diante deles, por causa dos seus pressupostos. Aqueles homens, eles recebem então a visita daqueles conhecidos do cego, trazendo o cego, e eles perguntam: o que aconteceu para você? E o cego conta, tá aí o texto, os irmãos podem olhar. E
E uma coisa que João procura enfatizar, se os irmãos olharem aí, meus irmãos, para a nossa referência, deixa eu voltar aqui para o meu texto, no capítulo 9, verso 13, né? O texto começa nos dizendo as seguintes palavras: levaram aos fariseus aquele que antes era cego. Quem levou? Nós já sabemos pela mensagem anterior, né? Os vizinhos, os conhecidos, levaram até aos fariseus. E João deixa uma notinha aqui no versículo 14. Qual é a notinha que está aí? E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. É para a gente guardar isso aqui. Ok? Nós precisamos ter os nossos olhos apontados para essa declaração que João está fazendo aqui. Ela não está aqui à toa, tem um propósito. Era sábado o dia que isso acontece. Então, verso 15, os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Não que eles já tivessem perguntado, mas outra vez em relação à pergunta dos seus vizinhos, né? E ele responde, dizendo: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Então, a resposta foi tranquila, foi rápida, direta. Olha, Jesus fez lama, colocou nos meus olhos, mandou me lavar, eu lavei, obedeci e estou vendo. Simples assim, né? Os padrões de Jesus, bem simples, né? Para a gente, jamais. Mas ele responde de forma clara, rápida e direta. E aí João diz, olha o que João escreve no verso 16. Por isso o quê? Qual é a razão dessa expressão aqui? Ele procura nos mostrar, ele quer fazer uma ligação com o sábado, com a violação do sábado na mente dos fariseus. Então, eles chegam a uma conclusão. Qual é a conclusão que esses homens chegam? Uma conclusão proposital em favor deles mesmos. Qual é a conclusão que eles têm? Bem, este homem, ele fez algo que não se pode fazer no sábado. Ele quebrou o sábado. Então, ele não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Lembra, queridos, nós já falamos aqui nas outras mensagens que era muito comum esse silogismo sendo construído na mente dos judeus. Olha, quem é de Deus, guarda o sábado. Esse homem não guarda o sábado. Portanto, o quê? Ele não é de Deus. Entendem? É um silogismo que, de certa forma, pode ter lógica nele, mas ele parte de um pressuposto errado. Eles dizem, é como se eles estivessem dizendo, olha, quem guarda as nossas leis, o que nós estabelecemos como o que deve ser feito ou não no dia de sábado, é de Deus. Esse homem não guarda as leis que nós achamos que devem ser guardadas no sábado, portanto, ele não é de Deus. Vocês entendem? Eles distorcem a lei. Eles constroem uma própria lei para eles. E eles, a partir dessa lei, eles têm essa hermenêutica, essa interpretação da lei deles, né, criada por eles, para condenar Jesus. Mas isso traz um problema no texto. Qual é o problema? Que surge, inclusive, até para o grupo de fariseus ali. Se os irmãos olharem para o texto, os irmãos vão perceber isso logo em seguida, porque há ali uma divisão. Vocês percebem que há um cisma aqui entre os fariseus? Mas outros diziam, como pode um homem pecador fazer sinais como estes? Então, eles estão encurralados, né? Há um silogismo aqui também. Mas o que acontece aqui é que eles se veem pressionados. O grupo se divide. Ok. Supondo que este homem realmente não seja de Deus, como ele faz essas coisas? Como ele consegue fazer isso? Não é, com essas palavras aqui, irmãos, nós não devemos imaginar que esses fariseus mais moderados na história estejam mais propensos a crer em Jesus. Não é isso. Esses homens estão com a mente deles encurralada. Esses homens estão presos
nessa caçada que eles mesmos iniciaram. Ele diz: a gente tem um problema. Bem, esse homem não é de Deus, porque ele quebra a lei do sábado, ele não guarda o sábado. Mas espera, como pode um homem pecador, um homem que não é de Deus, fazer algo tão grandioso assim? Eles estão encurralados, irmãos. Vocês percebem isso? Como eles estão aqui sem saída, eles estão sem saber o que fazer. Isso a gente percebe quando, no versículo 17, nós percebemos aqui eles, então, chamando o cego mais uma vez. E isso aqui, queridos, deixa eles mais aborrecidos. Eles não sabem como resolver, solucionar esse problema, chamam o cego e falam: tá, o que você diz a respeito desse homem? Qual é a sua visão a respeito de Jesus? Quem ele é para você? E a resposta dele também aqui é clara, né? Uma vez que ele abriu os olhos do cego, diz o texto, ele respondeu: é um profeta. Veja que os seus olhos estão abertos agora também no âmbito espiritual. Seus olhos começam a se abrir, a ser iluminado o seu coração, o seu entendimento. Não apenas a visão física, mas ele começa a ter uma compreensão de quem é Jesus, ainda limitada, pequena ainda. Mas ele está firme, ele está convicto naquilo que ele está falando. Esse homem não é um homem comum. Ao me perguntar quem é este homem, ao ter feito isso comigo, eu tenho certeza que esse homem é um profeta. E isso incomoda demais os fariseus, porque eles se veem numa enrascada, né? O próprio cego agora, o ex-cego está declarando abertamente: este homem é um profeta. Por um lado, os fariseus estão dizendo: ele não é de Deus, ele é um pecador. Mas o homem diz: não, vocês estão enganados. Esse homem é um profeta. E o que acontece aí então, queridos? Acontece uma segunda reação. Qual é essa segunda reação vista e desenvolvida a partir desses corações endurecidos aqui dos fariseus? É que eles tentam descredibilizar o testemunho do cego. Como é que eles fazem isso? Olhe para o texto aí. Olhe para o texto e procure entender como é que esses homens tentam descredibilizar o testemunho do cego. Eles querem descredibilizar o milagre. Os versículos 18 a 23, a gente vai ver a atitude desses fariseus. Vamos chamar os pais dele. Vamos resolver esse problema. Vamos trazê-los até nós e pressioná-los. Nós veremos isso aqui a partir do desenvolvimento do texto. Vamos forçá-los a admitir que isso que ele está dizendo é uma fraude. Vamos pegá-lo agora no pulo. Né? Vamos até os seus pais e os seus pais vão desmentir essa história. E aí nós vamos expor a fraude para toda Jerusalém. Nós vamos provar de uma vez por todas que tudo isso não passou de um grande engano e uma jogada para promover esse Jesus, esse herege. É isso que eles tentam fazer. Então, eles mandam chamar os pais. E o casal vem aterrorizado. Os irmãos percebem isso aqui? Eles pressionam os pais ali do cego, perguntando a eles, veja o versículo 19. É este o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Comprometendo eles, né? Como é que agora ele está vendo? Qual é a resposta dos pais aqui? Sabemos que é nosso filho, que nasceu cego, mas nós não sabemos como ele está vendo. A gente não sabe de nada. A gente só sabe que é filho realmente, é nosso. Nasceu assim, viveu assim, está vendo? Não sabemos como. O que aconteceu? Nós não sabemos. E eles dizem, perguntem para ele. Ele tem idade para responder. Por que eles fazem isso, irmãos? Por que esse casal aqui, talvez já de idosos, né? Acuados, pressionados ali pelaquela corja de fariseus religiosos, pressionando. Por que eles dão essa resposta? Olha, é nosso filho, sabemos que nasceu cego, não sabemos o que aconteceu. Olha, pergunta para ele,
ele tem idade, é maior de idade, ele pode responder por ele mesmo. João, mais uma vez, ele insere uma notinha aqui no seu evangelho. Veja o versículo 22. O que João mostra aqui para a gente? Os pais dele, ele faz, né, uma notinha para a gente. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo ou o Messias, essa é o significado da expressão, né? Seria o quê? Expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga, querido, significa perder todo o seu acesso, toda a sua vida religiosa, social entre aquele povo. Era considerado como um herege. Aqui você não entra. E esses homens esse casal aqui, esses idosos estão com medo. Eles sabem que as consequências, ou a consequência de uma declaração como essa pode comprometer a tão sofrida vida deles mais ainda, levá-los a uma situação terrível. E o que eles fazem então? Sabendo disso, eles jogam, né? Jogam um problema para o filho deles. Eles não, isso aí perguntem para ele, já é maior de idade, ele sabe disso, né? Percebam, irmãos, como é que esses homens agem de forma terrível, perversa. Esses homens não são de Deus. Esses homens estão mergulhados em trevas, coração podre, imundos. São homens perversos, malignos, são filhos do diabo. Eles são capazes de combinar essa realidade para pressionar uma família inteira, de maneira que pudesse levar os pais numa tentativa de desespero, desmentir aquela situação para preservar a condição deles. Mas então eles moveram lá a peça no xadrez de forma favorável a eles e disseram, olha, ele é maior de idade, pergunta para eles, nós nos retiramos desse assunto aqui, né? E João continua escrevendo no versículo 23, foi por isso que os pais dele disseram, ele tem idade e poderá falar por si mesmo. Você percebe, queridos, que por trás dessa pergunta havia uma sentença já pré-estabelecida? Que sentença é essa? Expulsar qualquer um que confessasse ser Jesus o Cristo. O texto avança, a história caminha, e mais uma reação nos é apresentada aqui no texto. Uma reação fruto que se origina de um coração perverso, de um coração que está em oposição a Jesus. Eles procuram agora, a partir do verso 24 aí, eles procuram mudar a confissão do cego, influenciando pelos seus pressupostos. Eles tentam persuadir o cego a admitir a sua culpa. E isso nós percebemos, queridos, claramente na palavra ou na frase que esses homens usam aqui. Diga a verdade diante de Deus. Em outras versões, dê glória a Deus, né? Não sei qual é a versão que você está usando aí. E o que isso significa? Fale a verdade. Confesse que tudo isso que você está dizendo aí é uma grande mentira. Você já imaginou você ser pressionado aqui por um grupo de fariseus radicais? Talvez nós percebamos um pouco disso na nossa política aí, né? Há pessoas que, diante de juízes corruptos, perversos, que pressionam, admitem até o que não fizeram, né? Esses homens aqui estão lidando com o Supremo Tribunal Religioso de Jerusalém. E eles estão encurralando aquele cego, coitado, né? Mal começou a enxergar, já está vendo, já está tendo uma visão ruim das coisas. E está tendo os olhos daqueles homens encarando ali, e eles têm aquela visão perversa, parece do inferno contra eles ali, olhando dentro dos seus olhos, dizendo, fale a verdade. Em outras palavras, você sabe o que pode te acontecer
se você não admitir a sua culpa. Dê glória a Deus. Diga a verdade. Nós sabemos, e aqui é importante a gente frisar isso, nós sabemos que esse homem é pecador. Nós já temos convicção disso. Nós somos a elite religiosa, nós conhecemos a teologia, nós podemos aferir a teologia desse homem através de tudo aquilo que nós conhecemos da lei de Moisés. E esse homem aí é um homem pecador. Talvez aqui, meus irmãos, haja uma referência, nós não sabemos, a Deuteronômio 13. Se os irmãos olharem para Deuteronômio 13, nós temos ali algumas direções deixadas na lei, como o povo deveria agir diante de falsos profetas que apareciam e que aquilo que os falsos profetas profetizavam acontecia. Você lembra do que Moisés ensinou? Olha, se levantar um profeta e ele profetizar algo e isso não aconteceu, o que é que vocês fazem com ele? Pedrada. Pedrada. Vai matar. Mas ele diz, e se acontecer? E se acontecer um milagre? E se o profeta, o falso profeta chegar, fizer um milagre? E esse sinal acontecer maravilhoso. Nossa, esse homem é de Deus. Esse homem é um servo de Deus. Calma lá. O que a lei diz? Se esse homem, depois de realizar esses sinais, chamar você para quebrar a lei, para ir servir a outros deuses, não caiam nessa. O Senhor está provando o coração de vocês. Não deem crédito a esse homem. Então é provável, é possível, não sabemos, é possível que na cabeça desses homens, nessa declaração, quando eles dizem, nós sabemos que este homem é pecador, na cabeça deles talvez eles pensassem isso. Esse homem fez milagres. Esse homem fez sinais, os sinais aconteceram, os milagres aconteceram. O que ele falou aconteceu. Nossa, um profeta. Não, calma lá. Mas ele quebra o sábado. Ele está estimulando a quebra do sábado. Por quê? Na cabeça deles, na lei que eles construíram, o que Jesus fez, lodo, curar um cego, era quebra, violação do sábado. Meu Deus, quanta incoerência, quanta perversidade, quanta dureza do coração. Como Jesus disse, o boi de vocês cai num poço e vocês vão lá e arrancam, num dia de sábado. Mas esse homem não pode ser curado? Eu não posso libertá-lo desse cativeiro? Percebem, queridos, a incoerência desses homens? Como o coração desse povo era perverso? Nós sabemos que esse homem não é de Deus, porque ele quebra o sábado, porque ele fez lodo. Era quebra da lei fazer lodo, né? Então, o que Jesus fez o lodo lá no chão? Alguns teólogos e intérpretes bíblicos, comentaristas bíblicos olham para essa passagem e nessa especulação, e tudo aqui é especulação, irmãos, dizem que Jesus fez o lodo de forma proposital por isso, para instigar essa interpretação errada da lei feita pelos fariseus a seguir. Porque Jesus poderia curar o cego sem fazer lodo, não poderia? Poderia. Por que ele fez? Essa é uma questão, né? Nós não sabemos. Ah, pastor, o que é? Eu sei. Eu não me arrisco, né? Eu não me arrisco. Mas ele diz, esse homem é pecador, nós sabemos disso. Nós sabemos que ele é pecador. Então dê glória a Deus, pare de mentir e fale a verdade agora. E aqui, queridos, entra aquela frase, né, que acho que todo mundo conhece já, né, bem decorada. Se é pecador, não sei. Verso 25. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Que resposta bonita, né, irmãos? A gente olha para um texto desse e fala, meu Deus, será que eu saberia dar uma resposta dessa? Diante de uma pressão, porque é fácil a gente ter resposta em casa pensando nela, né? Estudando, ó, quando eu chegar lá eu vou falar assim, assim, assado. Mas debaixo da pressão inesperada, de uma tensão, é difícil você raciocinar e trazer uma palavra bem colocada como esse homem colocou, mas ele foi direto, olha, você é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego
e agora eu vejo. Esses homens tentaram dar uma carteirada, né? No cego. Eles perguntam, tá, como é que isso aconteceu aí? Como é que isso se deu? E aí a gente vê aqui, queridos, até parece que o cego cresce, né? O ex-cego, né? A gente fala assim, né? Parece que eles ficam tão abalados que eles perguntam de novo, vem cá, conta de novo a história aí. Aí o cego parece que cresce na história, né? Eu já falei, vocês não ouviram, vocês querem ouvir de novo para quê? Aí ele esnoba, né? Eu estou achando que vocês querem ser discípulos de Jesus. Você percebe a ironia aqui? O cego está saidinho aqui, né? Ele diz, olha, será que vocês querem ser discípulos dele? Então eles, verso 28, o insultaram, eles disseram, o discípulo dele é você. Nós somos discípulos de quem? De Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem, ou a este, nem sabemos de onde é. Ele dá uma carteirada, né? Eles querem dar uma carteirada no cego. Nós somos teólogos. Nós conhecemos as coisas muito bem. Nós sabemos das coisas. E você está querendo dizer que nós seguimos esse Jesus? Nós somos discípulos de Moisés. Esse homem aí, nós nem sabemos de onde ele é. Irmãos, o texto caminha para o final aqui. Nós veremos a partir do verso 30, mais uma vez, agora o homem respondendo a esse insulto, né? Ele diz, com ironia mais uma vez, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Vocês percebem isso? Vocês são conhecedores da lei, vocês conhecem a lei, a palavra, vocês são discípulos de Moisés e vocês não conseguem responder a essa pergunta. É bem estranho. Que tipo de teólogo você é? Vocês são teólogos de que tipo? Uma vez que vocês não conseguem responder nem o básico. Ele me abriu os olhos, ele disse. E aí, o cego dá uma aula teológica para eles, né? Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. E aí o texto que nós já lemos, citamos aqui, desde que o mundo existe, jamais se ouviu que Deus tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E ele diz, se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito o quê? Nada. Resposta bonita, né? Meu Deus, que teologia, né? Simples, rápida, clara. Ele parte de pressupostos aqui, mas pressupostos corretos até. No caso dele aqui, de fato, essa é a verdade. Ele diz, esse homem, de fato, é um homem de Deus. Eu não sei muito a respeito dele, não sei, de fato, quem ele é plenamente. Nós veremos isso aqui na sequência da nossa exposição aqui nas outras semanas. Mas esse homem aqui, ele está cada vez mais tendo a sua visão espiritual sendo aberta. Está se abrindo. Ele diz, Jesus é um profeta. Esse homem, ele é de Deus. Esse homem é de Deus. Porque o que ele faz, ninguém pode fazer se Deus não for com ele. E a última realidade, queridos, ou a última reação que nos é apresentada por João aqui, desses inimigos da fé, é o texto final, que é a ofensa. Assim os inimigos da fé reagem. Eles reagem com ofensa, eles reagem com desprezo, eles reagem com humilhação. Eles humilham o cego, ou pelo menos tentam fazer isso. Como eles falharam em todo o argumento que eles tinham ali para persuadir o cego e as pessoas do lado ao lado ouvindo toda aquela história, como eles falham nisso, o que resta para esses homens? O que falta para eles? Só resta para eles despejar a fúria deles sobre o cego. Só lhes resta agora destilar ali o seu veneno em ofensas,
em humilhação, ofendendo aquele homem e o expulsando da sinagoga. E aí nós vemos aqui, queridos, o assunto do versículo inicial do capítulo, voltando. Verso 34. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? Você lembra da pergunta dos discípulos? Quem pecou, Senhor? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? O que restou para esses fariseus aqui, incrédulos, mergulhados em trevas, quando seus argumentos caíram por terra, foram derrubados, um por um? Só faltou ofensa. E é exatamente isso que acontece, né? Eles ofendem dizendo, olha, você nasceu em pecado. Com isso, o que eles querem dizer? Estão atribuindo aquela condição de cegueira a um grave pecado que ele cometeu, ou seus pais cometeram. Você é um pecador miserável. A prova disso é que você nasceu como nasceu. Agora eles já estão certos que o homem nasceu cego mesmo, né? E ele diz, você nasceu todo em pecado e quer nos ensinar? Que arrogância, né, irmãos? E o que eles fazem? Expulsam, vai embora. Aquilo que eles tinham ameaçado fazer, de fato, eles fazem aqui, queridos. Irmãos, o que João quer nos mostrar, concluindo aqui? É que esses homens aumentam cada vez mais, ao longo do texto, ao longo do evangelho, a culpa deles em relação à pessoa de Jesus. Esses homens se tornam cada vez mais incrédulos e cada vez mais indesculpáveis diante de Deus. Cada vez mais cegos. O problema, João está mostrando, está aumentando. O pecado deles está aumentando. O erro está se agravando. A ira vai ser derramada sobre eles. Se os irmãos avançarem para capítulo 15 aí, um dia nós chegaremos no capítulo 15, né? Não me pergunte quando, mas no capítulo 15, Jesus ele volta a fazer uma referência a isso. E eu tenho, meus irmãos, desesperadamente 5 minutos para terminar. Não sei como. Sejam pacientes, né? João 15, versículo 22. O que Jesus está dizendo aí? Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim como ao meu Pai. Isso, queridos, é o que acontece ao que ouve o Evangelho, vê a transformação que Jesus faz na vida dos seus eleitos, opera na vida dos seus, e ainda assim continua na incredulidade. Essa é a porção que resta àqueles que insistem em manter-se em desobediência diante da mensagem de arrependimento presente no Evangelho. Essas reações que nós vimos aqui nesse texto, elas estão presentes não apenas, ou estavam presentes naquela geração, mas elas também fazem parte dessa geração. Elas estão presentes também nos nossos dias, nos descrentes de hoje, nos réprobos aí fora. São as mesmas reações: ira, indignação, perseguição, descrédito, desdém, incredulidade. Elas são comuns, João está nos mostrando aqui. E ao percebermos a realidade ao nosso redor, o mundo ao nosso redor, nós podemos dizer, elas estão presentes também na nossa época. Elas estão presentes também no nosso tempo. Entre nós também há inimigos da cruz. Entre nós também há inimigos de Cristo. Entre nós há também aqueles que odeiam o Senhor. Eu encerro trazendo algumas aplicações, além daquela inicial que eu fiz para vocês. Primeiro, não espere outra reação daqueles que se opõem a Jesus, senão a ofensa e o ataque direto a você que confessa-o como Senhor e Salvador da sua vida. Não espere. Queridos, esse mundo, ele
é marcado pela dureza, pela incredulidade, pela queda, pelo pecado. Não espere encontrar nas pessoas aí fora um acolhimento, um abraço, a fé, aquilo que você confessa, aquilo que você professa, se eles fizeram exatamente o oposto aqui a Jesus. Então, não olhe para a vida, para a realidade dos dias de hoje e espere uma outra reação daqueles que se opõem a Jesus aí fora com relação a você. Esteja pronto para isso. Segundo, esteja pronto para dar o seu testemunho fiel diante daqueles que pedirem a razão da sua fé. Não importa se você sabe muito ou pouco, se você é um teólogo, um especialista em textos originais, ou se você é um simples crente, não conhece muito a Bíblia, mas não se intimide em testemunhar a respeito do seu Salvador quando essa oportunidade chegar diante de você. A história do cego nos mostra isso. Esse homem era basicamente um analfabeto nessas questões religiosas. Ele estava diante de pessoas que estavam avaliando a sua vida, julgando, o hostilizando e pedindo que ele dissesse a respeito de Jesus o que ele cria no coração. E ele não se intimidou de levantar a voz e dizer: ele é um profeta, esse homem é de Deus, Deus é com ele. Não se sinta amedrontado diante das oportunidades que surgirem para você, para proclamar o evangelho àqueles que não conhecem. Não se sinta intimidado diante daqueles que vêm talvez para te atacar, te envergonhar e zombar da sua fé em Jesus. Quando você se encontrar em uma situação assim, lembre-se que o Senhor é aquele que põe em sua boca as suas palavras. Tenha coragem para proclamar quem Jesus é. Não importa o que venha depois. Nós vimos aqui que há cristãos no mundo que estão sofrendo, apanhando e morrendo porque não negam a fé. Porque dizem: creio em Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E se você, por alguma razão, não conhece a Cristo, ainda não se converteu, não tem a experiência de salvação, então o que o texto nos ensina, ou te ensina hoje, é que você deve se arrepender dos seus pecados. Se arrepender da dureza profunda do seu coração perverso contra Deus. E crer que em Jesus seus pecados são perdoados. Se você está do outro lado, se você está do lado dos inimigos, então qual é a ordem para você? Arrependa-se, converta-se, creia no Senhor, porque não há esperança para você fora de Cristo. Você está perdido, você está condenado. E depois que você morrer, morrendo sem Cristo, não há como você resolver essa sua situação mais. Então arrependa-se hoje, arrependa-se agora. Que Deus possa nos abençoar. Na semana que vem, nós seguiremos com o texto. Nós veremos que Jesus é quem vai trazer as perguntas agora. Esse homem vai se encontrar com Jesus agora. E Jesus vai fazer perguntas a ele. E vai fazer uma pergunta especial. E a resposta que esse homem vai dar é a resposta que todos nós devemos dar ao Senhor. Então, na semana que vem, nós olharemos para isso, se Deus nos permitir. Vamos orar?